E a gente já está de volta, então, para receber aqui comigo o doutor Márcio Crisóstomo, não é isso? Olá, doutor, muito bom dia. Olá, muito obrigado. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar e da Associação dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, não é isso? Exato. Ou seja, estou com um especialista, doutor, aqui na frente, sabe melhor do que ninguém resolver o meu problema, doutor, que acaba sendo o problema do apresentador também, né? Seguinte, e ó, uma coisa que eu queria falar, porque é o seguinte, até a produção colocou um recadinho aqui pra mim, tá? Colocou o seguinte, você que é careca, pode tirar todas as suas dúvidas com ele sobre calvície e implante capilar. Muito obrigado, viu, Ravena? Muito obrigado, então, aqui pelas mensagens. Deixa eu ver, né, doutor? Todos os carecas, então, calvos de uma forma geral, já sofrem chacotas, brincadeiras, né? É muito comum o pessoal chegar lá no seu consultório, fazendo brincadeiras ou em cima de si, ou então envergonhados com essa situação? É muito comum. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia a todos e agradecer o convite muito amável de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, porque o que mais eu escuto no consultório, além dos pacientes que chegam, principalmente os mais jovens, queixando-se, doutor, olha, eu não aguento mais, e o pessoal diz, perto daquele ali, e eu virei ponto de referência, eu escuto também muita desinformação. Muitas perguntas dos pacientes que denotam uma falta de informação que existe ainda no nosso meio. Eles ainda acham que a tecnologia utilizada para transplantes de cabelo deixa resultados artificiais, que ainda não se faz no Ceará. Então, essa desinformação me angustia de uma certa forma, e essa oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é muito importante, para poder divulgar mais um pouco desse trabalho que nós fazemos. Nós e outros cirurgiões, claro, que também se dedicam a esse tipo de cirurgia. É verdade. Eu, inclusive, queria falar com todo mundo que está em casa que se você tiver alguma dúvida, você já pode entrar em contato com a gente. 0 operador 8534861704. Vou repetir, hein? 0 operador 8534861704. Você pode fazer uma pergunta aqui para o doutor Márcio. Mas, doutor Márcio, deixa eu logo lhe fazer uma pergunta. O senhor estava aqui, então, logo ali nos nossos bastidores, quando a gente fez o brincadeira com o Jean. Cadê o Jean? Já saiu, então, né? O Jean, que é totalmente careca aqui nessa parte, né? Daqui de cima já saiu. E eu queria saber, toda calvície, ela tem uma solução, quando a gente fala de implante? Olha, praticamente nós temos até uma foto que ilustra os graus de calvície. Porque existe a calvície, olha, aquela segunda, essa é a calvície feminina, a próxima fotografia. Então, se você observar, existem vários graus de calvície. Vamos só maximizar essa pronto. Então, se você observar, eu seria o quê? Podemos voltar aí um pouquinho. Pronto. Então, eu estaria o quê? Entre o grau 2, que seria este, e o grau 3. É o quê? Um paciente jovem com poucas entradas, isso é normal. A partir do grau 3, 4 e até o grau 7, são graus que incomodam muito. Por quê? Porque realmente a falta de cabelos começa a ser muito perceptível. Então, para os graus iniciais, ou seja, do grau 2 ou 3 para menos, existem tratamentos clínicos, ou seja, existem medicamentos que podem retardar o avanço dessa calvície. Por que retardar e não completamente parar? Porque isso é uma condição causada geneticamente. O nome correto é alopécia androgenética. Andro porque acomete mais os homens. E genética porque tem uma herança genética. Com certeza, o nosso amigo Jean e outros têm na sua história familiar antepassados, avós, tios, que têm algum grau de calvície. Então isso já está determinado. Então nos graus iniciais existem tratamentos com medicamentos. E nos graus mais avançados existe o tratamento cirúrgico para praticamente todos os pacientes. Certo, beleza. Agora, doutor, o que é mais comum? As pessoas irem logo direto procurar uma cirurgia plástica, ou o pessoal já procura, então, aliás, uma cirurgia de implante, né? Ou o pessoal já vai procurando, então, o medicamento? Eles já querem aquele resultado imediato? Como é que é? Olha, independente de eles procurarem o medicamento ou a cirurgia, eles acham realmente que o resultado é imediato, e não é. O tratamento com medicamentos, ele é um tratamento prolongado e que retarda a progressão da calvície. E o tratamento cirúrgico é um tratamento definitivo que transplanta fios naturais da própria pessoa, retirados de uma outra área, como nós vamos mostrar mais adiante, e implantados na área calva, que após nascerem não caem mais. Mas também o resultado não é imediato. Esses fios necessitam um ciclo de crescimento para nascerem, crescerem e a partir daí tornarem-se definitivos.
Mas essa angústia do resultado imediato é comum a todos os pacientes. Doutor, quais são os hábitos que nós temos hoje que mais contribuem para a queda de cabelo? Olha, como eu já te falei, o principal é a determinação genética. Então veja, quem tem uma história familiar para evoluir para uma calvície grau 6 ou 7, que são os graus mais avançados, independente de determinados hábitos, ele deve evoluir para aquilo ali. Ele pode utilizar-se de medicamentos que vão retardar um pouco aquele processo. Se ele chegaria ali aos 35, vai chegar aos 45, mas chegará lá. Já esses pacientes, se não cuidarem também, por exemplo, da saúde do couro cabeludo, então pacientes que têm seborreia, oleosidade em excesso, então esses pacientes eles podem ter a sua queda antecipada, tá certo? E os fumantes, eles têm uma queda acelerada também? Os fumantes, na realidade o fumo ele causa prejuízos em todo o nosso organismo, no sistema circulatório, e em todo o nosso organismo nós temos algum dano relacionado ao fumo. No nosso caso em particular, ele é muito importante, principalmente no período pós-operatório, porque quando você fuma um cigarro, os vasos sanguíneos eles diminuem de calibre. E o sangue é que leva nutrientes para todas as células do corpo humano. Então, quando o sangue não chega adequadamente ao músculo do coração, ocorre o que nós chamamos de infarto. Então, no período pós-operatório, que aqueles enxertos de cabelo, eles precisam de sangue para nutrir-se e para nascerem, então o fumante ele tem um aporte sanguíneo menor, com isso um aporte de nutrientes menor e uma pega menor no pós-operatório. Isso é questionável se, fora do período de cirurgia, se uma pessoa normal, porque fuma e tem um aporte sanguíneo menor, teria uma queda mais acentuada. Isso não está cientificamente comprovado. Há indícios de que sim, mas não existem evidências científicas controladas. E a utilização de bonés, chapéus, gels, isso contribui também, afeta, acelera esse processo? Isso é mito, tá certo? Boné, capacete de motocicleta, gel, isso é mito. Na realidade, isso pode ser prejudicial num período pós-operatório, mas por uma pessoa normal, como eu já te falei, o principal é a genética. Então, quem tem uma cabeleira privilegiada e que não tem uma genética para cair, pode andar de motocicleta e viver no sol de capacete que não vai cair. E quem tem uma genética para uma queda precoce, pode nunca usar isso e cuidar muito e etc., que deve evoluir para um grau de calvície. Então não é o mais importante. Tá certo, então. Doutor, seguinte, queria que o senhor falasse sobre a ocorrência também da alopecia feminina. Porque muita gente acha que isso não existe, né? Porque também nunca viu, pelo fato de não ser comum. Mas existe ou não existe? Qual é a existência disso, digamos assim, a ocorrência? Existe, com certeza. Se pudermos voltar na foto anterior. Vamos lá, voltar, então, prontíssimo. Se pudermos focalizar nessas fotos, esse é o padrão de alopecia feminino. Então, vocês observam na foto 1, a paciente do sexo feminino, ela é diferente do homem. O homem vai desenvolvendo aquelas entradas e aquela coroa atrás. Já a mulher não, ela vai sofrendo uma rarefação na parte superior da cabeça, que pode evoluir até uma calvície completa na parte superior, mas com a linha da frente preservada. Esse é o padrão típico feminino. É claro que existem variações. No consultório do cirurgião plástico, que se dedica ao tratamento da calvície, a frequência do público feminino é de aproximadamente 5%. Então é uma procura bem menor por alguns fatores. Primeiro porque a mulher consegue disfarçar mais. O cabelo é maior, então com penteados ela disfarça mais. E segundo porque existe a desinformação. Muitas vezes ela não sabe que aquele tratamento pode ser aplicado aos casos femininos. Mas isso acontece também, a gênese é similar à origem da alopecia masculina, também tem uma relação hormonal, e na mulher é fundamental que se pesquisem outras causas clínicas, doenças como doenças da tireoide, anemia profunda, desnutrição, outras causas que levem à queda de cabelo antes de se realizar um tratamento cirúrgico. Certo. Doutor, quando a gente fala em implante, a gente fala em uma, digamos, uma cobertura total daquela região calva? Olha, pode-se falar em cobertura total em alguns casos. Então, se observarmos novamente nesses graus,